Sabe aqueles livros que estão falando de uma determinada época, analisando uma determinada época, e que quando a gente lê, parece que está falando de agorinha mesmo? Pois a dica de leitura que eu trago hoje é o livro Presente e Futuro, do Carl Jung. Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. O Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço e é considerado o pai da psicologia analítica. Dentro das obras completas dele, uma coleção que no Brasil é editada pela editora Vozes, existe um volume chamado Presente e Futuro. O livro versa sobre como nós agimos no coletivo e também fala sobre a importância do autoconhecimento para que a gente quebre a influência desse coletivo, dessa coletividade que age de maneira inconsciente. O livro foi escrito em 1957 e parece que está falando de hoje. Quem foi Nostradamus perto de Jung? Tô brincando, Jung não fazia previsões. Mas eu quero ler alguns trechos aqui para você e a gente já conversa sobre eles. Então vamos lá. O que nos reserva o futuro? Embora nem sempre com a mesma intensidade, essa pergunta preocupou a humanidade em todos os tempos. Historicamente, é sobretudo em épocas profundamente marcadas por dificuldades físicas, políticas, econômicas e espirituais que o ser humano volta seus olhos angustiados para o futuro e se multiplicam então as antecipações, utopias e visões apocalípticas. Capítulo 2. A religião como contrapeso à massificação. Para libertar a ficção do Estado soberano, isto é, os caprichos dos chefes que o manipulam, de qualquer restrição salutar, todos os movimentos sociopolíticos que tendem nessa direção invariavelmente procuram minar as bases da religião. Para que o indivíduo se transforme em função do Estado, é preciso eliminar quaisquer outras dependências e condicionamentos a dados irracionais. A religião significa dependência e submissão a dados irracionais. Estes não são diretamente relacionados às condições físicas e sociais, mas sobretudo à atitude psíquica do indivíduo. No entanto, uma atitude ante as condições externas da existência só é possível se existir um ponto de vista alheio a elas. As religiões oferecem essa base, ou ao menos tentam oferecer, e com isso propiciam ao indivíduo a possibilidade de julgar e tomar suas decisões com liberdade. Elas significam uma reserva diante da pressão inevitável e patente das condições externas, às quais se entrega todo aquele que vive apenas para o mundo exterior e não possui, dentro de si, qualquer ponto de apoio. Para ele, a realidade estatística, quando existe, é a única autoridade. Na existência de apenas uma condição e nenhuma outra, a liberdade de julgamento e decisão revela-se supérflua e mesmo impossível. O indivíduo fatalmente passa a constituir uma função estatística e, em consequência, uma função do Estado ou qualquer outro nome que se use para exprimir o princípio abstrato de ordenamento. As religiões, porém, ensinam uma outra autoridade oposta à do mundo. A doutrina que ensina que o indivíduo depende de Deus representa uma exigência tão grande sobre ele quanto a do mundo. Pode até acontecer que o homem acate essa exigência de maneira tão absoluta a ponto de se alienar do mundo da mesma forma que o indivíduo se aliena de si mesmo quando sucumbe à mentalidade coletiva. Lembra que a gente está falando que às vezes a pessoa sucumbe a essa coletividade que age inconsciente? Talvez alguns aspectos ajudem a não sucumbir. Vamos seguir aqui. Tanto num caso quanto no outro, o indivíduo pode perder sua capacidade de julgar e decidir-se livremente. A isto tendem manifestamente as religiões quando não se comprometem com o Estado. Neste caso, prefiro falar de acordo com o uso corrente de confissão e não de religião. A confissão admite uma certa convicção coletiva, ao passo que a religião exprime uma relação subjetiva com fatores metafísicos, ou seja, extramundanos. A confissão compreende, sobretudo, um credo voltado para o mundo em geral, constituindo assim uma questão intramundana. Já o sentido e a finalidade da religião consistem na relação do indivíduo com Deus, cristianismo, judaísmo e islamismo, ou no caminho da redenção, o budismo, por exemplo.
Esta é a base fundamental de suas respectivas éticas que, sem a responsabilidade individual perante Deus, não passariam de moral e convenção. Dentro da psicologia analítica, que é a psicologia desenvolvida pelo Jung, tem um conceito chamado Imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Já que não conseguimos saber quem é Deus, o que é Deus, a gente tem uma imagem interna do que seja Deus. Só que essa imagem ela representa também o que somos nós. Ela é diretamente influenciada pela nossa própria experiência, pela nossa própria vivência e pode receber também influências de uma religião. Só que essa imagem de Deus, ela faz parte também da nossa autorrealização, da nossa própria autocompreensão. Ela pode estar ligada também com questões éticas e morais. Eu quero também falar aqui para vocês mais outros 2 trechos que eu acho muito interessantes e estão muito ligados com o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Como já mencionei anteriormente, o Estado ditatorial mina de tal forma as bases do indivíduo que, não reconhecendo seus direitos e sua força espiritual, rouba o próprio fundamento metafísico de sua existência. Não há mais lugar para a decisão ética do homem singular, apenas espaço para a comoção cega de uma massa obnubilada, onde a mentira passa a constituir o princípio próprio das ações políticas. A existência de milhões de escravos do Estado, destituídos de qualquer direito, demonstra como o Estado leva esta situação às últimas consequências. Eu não gostaria de sublinhar aqui, mas se eu sublinhasse, eu mencionaria tipo grupos de WhatsApp, vacina e o número de mortos na Covid-19 aqui no Brasil. E o último trecho que eu quero ler para vocês é o seguinte. Não há sentido algum em formular a tarefa que se impõe à nossa época e ao nosso mundo como uma espécie de exigência moral. Pode-se apenas, no melhor dos casos, tentar esclarecer a situação psicológica do mundo, de maneira que também os míopes consigam vê-la e exprimi-la em determinadas palavras e conceitos audíveis, mesmo para os mais surdos. Devemos contar com a possibilidade de um entendimento e de uma boa vontade do homem, e desse modo repetir sempre esses pensamentos e essas reflexões tão necessárias. Quem sabe se por fim a verdade e não apenas as mentiras poderá se disseminar. Com essas palavras pretendo chamar a atenção de meus leitores para a dificuldade fundamental, o terror que recentemente se abateu sobre a humanidade, lançado pelos estados ditatoriais, constitui o ponto culminante de todas aquelas atrocidades cuja responsabilidade recai sobre os nossos antepassados, num passado não muito remoto. A começar pelas crueldades e carnificinas tão frequentes na história europeia, perpetradas pelas nações cristãs. O europeu deve ainda responder por todos os crimes contra os povos negros durante o período colonial. A esse respeito, o homem carrega um enorme peso na consciência. Dessa maneira, um quadro sombrio do homem comum se esboçou e não poderia ser mais feio. O mal que, de modo manifesto, se revela no homem e nele habita é incomensurável, e diante disso, parece mesmo um eufemismo a Igreja falar de pecado original, pecado da criação, nascido de um lapso relativamente inocente de Adão. O caso é bem mais sério e deveria ser considerado com toda a gravidade. Eu me abstenho de fazer maiores comentários porque eu vou chover no molhado falando de cortinas de fumaça, enfim. É um livro que tem uma leitura curta, rápida, como eu já falei, e ele fala muito sobre o nosso Brasilzão de hoje, mesmo tendo sido escrito na Suíça em 1957, ele está se referindo muito ao nazismo. Vamos ler esse livro, porque a gente precisa ser agente de transformação. A gente precisa ser agente. A gente precisa ser agente nós mesmos, porque o Jung fala que o autoconhecimento é fundamental. E nós também precisamos ser agentes, aí tudo junto, de transformação. E se você gosta de dicas de leitura, eu vou deixar aqui um card com uma playlist com outras dicas que eu fiz aqui para você. Agora escreve aqui nos comentários o que você percebe sobre esse trecho que eu li, lembrando da política de boa vizinhança
na escrita de comentários aqui do YouTube. E também se você costuma ler outros livros que falam sobre a subjetividade humana, não só individualmente, mas também dessa subjetividade coletiva. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda segunda e quinta temos vídeos sobre arte, cultura e atualidades. É isso, um grande abraço. E aqui na descrição do vídeo também está o link para as minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!